Opa, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí mais uma vez ao canal, sendo que agora para tratar de assuntos da revisão para N2, né? Então, assim, eu preciso fazer uma observação sobre esse vídeo para aquelas pessoas que acompanham o canal, que eu sei que acompanham, que eu recebo mensagem de pessoas que eu nem conheço, que estudam para concurso, que às vezes tiram algumas dúvidas, e os alunos que me acompanham presencialmente nas turmas, né, uma vez por semana na faculdade. Então, esse vídeo aqui, ele está direcionado para uma avaliação, né, bimestral de graduação, onde aqui eu não vou trazer as questões da prova, porém, eu vou trazer os assuntos importantes para a prova. Então, de repente, aparece aqui uma classificação. Eu não vou dar todas as classificações do tema, eu vou dar as classificações importantes para a prova. Tá? Por exemplo, se tiver alguma observação aí que fale de classificações onde eu tenho que falar 10 tipos de classificações, eu vou falar só 5 ou só 4, que são as mais importantes para a gente focar dos assuntos da prova, tá bom? Então é mais uma aula direcionada a conteúdo de avaliação. E é óbvio, né, para quem está estudando para concurso e tiver consumindo esse conteúdo, vale muito a pena. Vale muito a pena porque o conteúdo que a gente vai passar aqui reforçando o que foi dado em sala de aula de uma forma mais detalhada, para a gente poder entender de uma vez por todas o assunto de Direito Civil 2, que é obrigações e responsabilidades. Esse desenho eu trago em todas as turmas que eu tenho, todas as turmas que eu tenho de Civil 2, Civil 3 e Civil 4, né? Civil 2, obrigações e responsabilidade, Civil 3, que é contratos, e Civil 4, que é direitos reais, direito das coisas. Ou melhor, direito das coisas e direitos reais, que é o inverso que está previsto no Código Civil. Eu trago esse desenho. Em Civil 1, eu posso até trabalhar esse desenho, mas de uma forma diferente, porque Civil 1, o conteúdo é completamente diferente, é uma parte geral do Código Civil, onde a gente vai tratar de personalidade jurídica, de maioridade, falar dos nascituros, da criação de uma empresa, fundações, associações, pessoa jurídica, pessoa física, mas mesmo assim a gente consegue até trabalhar esse gráfico, esse desenho aí. E Civil 5, que é família, e 6, que é direito sucessório, a gente já não precisa usar esse desenho. Então, esse desenho ele é importante para entender a maior parte da matéria de direito civil. Tá? Por que eu falo isso? Porque aqui eu tenho uma relação jurídica, se vocês puderem observar. O bonequinho azul, que é o ativo credor, bonequinho amarelo ou laranja é o passivo devedor. Nós fazemos uma seta do passivo para o ativo. Esse desenho poderia ser até o contrário, mas não importa. O que eu tenho que mostrar aqui é a relação entre ativo e passivo, credor e devedor. Então, aqui, quando eu tenho uma relação entre ativo e passivo, eu tenho uma relação jurídica obrigacional. Eu tenho um negócio jurídico. E todo negócio jurídico gera vínculo jurídico obrigacional. E o que é o vínculo jurídico obrigacional? É a dependência que o devedor tem do credor enquanto perdura aquela relação jurídica, enquanto perdura aquele negócio jurídico. Tá? Exemplo, eu compro um carro financiado. Eu vou pagar uma entrada, eu já inicio a relação jurídica e o negócio jurídico obrigacional. Eu parcelo, por exemplo, em 48 vezes. Eu vou ter 48 meses de relação de dependência entre devedor e credor. Então, obviamente, eu vou ter 48 meses de vínculo jurídico obrigacional com o sujeito ativo, que é o credor. Enquanto perdurar a dívida ou o débito, eu tenho vínculo jurídico obrigacional. Ponto. É isso que vocês precisam entender. Tá? E aqui embaixo eu coloco que o objeto da relação obrigacional, tá? O objeto do negócio jurídico sempre será a prestação. Sempre. Quando eu falo de direito obrigacional, o objeto é a prestação. Por que eu falo isso? Porque lá no Civil 4, que é direito das coisas e direito real, a relação ela não vai ser mais entre ativo e passivo ou credor e devedor. A relação vai ser entre sujeito e coisa. E eu faço assim com a mão, ó, que é uma relação de poder.
entre o sujeito e coisa, onde o sujeito está sobre a coisa, eu estando sobre um imóvel. Então, eu tenho uma relação de poder nessa situação. Então, eu não falo de relação entre sujeitos, eu falo de relação de sujeito e coisa, beleza? Essa é a diferença que a gente vai ter entre direito obrigacional e direito das coisas e direito real. Fechou? Então, lá no direito real, direito das coisas, eu tenho o objeto principal, que é a própria coisa. E aqui, nesse direito obrigacional, que é a relação entre sujeitos, eu tenho o objeto principal, a prestação, que pode ser fazer, dar ou entregar, e não fazer. Fechou? Isso é só uma introdução. Então, importante vocês estudarem sobre obrigações solidárias. Tá? Aqui eu subo o tópico, comento sobre o tópico, e eu peço que vocês acompanhem esse vídeo com o material de aula, ou o material de aula da revisão. Tá? O material de aula dado normalmente no dia a dia da rotina da graduação, que fica lá no portal, é importante para vocês olharem, porque é o conteúdo mais aprofundado. Tá? Então, aqui eu solto o tópico e comento a situação. Então, aqui, quando eu falo de obrigações solidárias, eu tenho solidariedade ativa, quando há 2 ou mais credores, e solidariedade passiva, quando há 2 ou mais devedores. Na solidariedade, há relações externas e relações internas. O que quer dizer isso? Se eu voltar para cá, eu tenho aqui direito das obrigações, eu tenho um credor e um devedor. Supondo que nesse boneco azul eu tenha 3 bonecos azuis, eu tenho 3 credores. Então, logo, eu tenho uma relação solidária. Eu tenho uma solidariedade ativa, porque eu tenho uma pluralidade de credores. E se nesse boneco amarelo ou laranja estiverem 3 devedores, tá? Eu tenho 3 sujeitos passivos, eu tenho uma relação de solidariedade passiva, porque eu tenho uma pluralidade de devedores. Fechado aí? Beleza. Então, o que significa a relação externa? A relação externa é a relação entre devedores e credores, ou credores e devedores. Um credor pode cobrar a dívida dos 3 devedores ou de um devedor. Isso significa relação externa. Agora, caso um devedor pague todas as cotas partes dos seus co-devedores, que são sujeitos solidários, ele paga sozinho. Se o devedor A paga 100% da dívida para o credor A, cabe ao devedor A acionar judicialmente o devedor B e o devedor C para cobrar a cota parte que foi paga integralmente ao credor. Então, se eu tenho uma cobrança de um devedor para os demais devedores, isso significa relação interna. Tá? Agora, se um credor recebe 100% do valor do pagamento, ele tem a obrigação de pagar a cota parte dos demais credores. Então, essa obrigação significa a obrigação de solidariedade e de relação interna, tá certo? Quando eu falo de relações externas, eu falo relação entre credores e devedores. Quando eu falo de relações internas, eu falo de entre credores ou entre devedores, tá certo? Então, pode haver remissão de dívida de um dos devedores, de um dos credores para um dos devedores ou para o devedor, tá? Pode sim. Pode haver essa remissão de dívida caso os demais co-credores concordem. Se os demais co-credores não concordarem, esse credor que tem o desejo de perdoar a dívida ao devedor ou aos demais devedores assumirá a responsabilidade de repassar aos seus co-credores a sua cota parte. Exemplo, para que fique mais claro. Se eu tenho 3 credores, cada credor tem 33,33% de cota parte de receber o crédito.
Se um dos credores deseja perdoar a dívida do devedor e os dois credores solidários não concordarem, tá? Ele pode perdoar essa dívida, mas ele terá que assumir a responsabilidade para repassar 16,5%, né? O cálculo é esse, é 16,5% para um dos co-credores e 16,5% para outro co-credor. Agora, se os outros dois co-credores concordarem com o perdão da dívida, aí beleza, tá? O devedor somente vai pagar 33 para um co-credor e 33 para outro co-credor. Beleza? Tranquilo? Então, é possível a remissão de dívida? Sim, é possível. E essa remissão que eu falo é do verbo remir, tá? Melhor, do verbo remitir, porque o verbo remir é a remissão com C cedilha e é a remissão do direito penal, que é o perdão da pena, tá? Então, a cada 3 dias trabalhados se abate um da pena. Esse perdão da pena também se aplica para estudos e para leituras no direito penal. E essa remissão é a remissão com C cedilha. Para o nosso direito civil, nós tratamos de remissão com 2 S's, tá? Que é o verbo remitir. Então, a remissão da dívida, que é remitir a dívida, é cabível na solidariedade ativa? Sim, desde que haja concordância dos demais co-credores. Beleza? Desculpa. Agora o próximo assunto é conversão da obrigação em perdas e danos. Eu coloquei o trecho assim. A obrigação deve ter uma referência para o cumprimento, apontando prazo e multa em caso de descumprimento. A impossibilidade de cumprimento da obrigação pode ser convertida em perdas e danos. Esse assunto a gente debateu com diversos exemplos em sala de aula, principalmente eu conversei sobre a minha experiência defendendo empresas, né, antes de chegar aqui no estado de Rondônia, lá no Rio de Janeiro. E o que eu recomendo que todos observem é que quando se trata de obrigação, independente de qualquer que seja, qualquer tipo de obrigação tem que ter prazo para cumprimento. Tá? Isso nós temos que observar, o olho clínico tem que bater e analisar. Quando eu faço um pedido na petição inicial, eu tenho que pedir a obrigação com prazo para cumprimento e multa em caso de descumprimento. O juiz, quando condena o réu em uma obrigação, ele tem que dar o prazo para cumprimento e multa por descumprimento. E caso façamos um contrato de compra e venda com alguma obrigação ou algum outro tipo de contrato que contenha uma obrigação, tem que haver uma cláusula no contrato com prazo para cumprimento e multa em caso de descumprimento. Tá? Isso tem que ser observado. Agora, caso haja a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, por qualquer motivo, desde que seja justificado, tá? Deve haver uma conversão desse valor estipulado ou entabulado num contrato ou estipulado pelo juízo em determinado caso concreto, e aí, diante disso, se converte essa obrigação em perdas e danos, que nada mais é um valor fixo, tá? É um valor estipulado pela impossibilidade de cumprimento da obrigação. E aí eu cito um exemplo que eu costumava citar em sala de aula, que seria um exemplo de remoção de um poste de energia elétrica. Por exemplo, né, eu resido num imóvel e uma empresa de energia elétrica é responsável por um poste. Nesse poste passa cabeamento de TV a cabo, de telefonia e de energia elétrica e de outras empresas particulares que usam aquele poste para poder passar cabeamento de baixa tensão. E aí, diante de uma construção no meu imóvel, se constrói uma janela. Essa janela fica de frente para o poste. E diante de uma obra da prefeitura, por exemplo, esse poste fica mais próximo da minha janela.
e eu preciso ajuizar uma ação para remoção daquele poste para um outro local que não fique de frente para minha janela, ou até mesmo que possa atrapalhar o acesso do carro na garagem, pode ser assim, né? Ter a construção de uma garagem para acesso de veículo e o poste atrapalha. Então, dependendo do caso concreto, esse poste pode ser removido do local, ou, dependendo do caso concreto, há uma impossibilidade de remoção desse poste. Por isso que eu falei, o poste não passa apenas o cabo de energia elétrica, ele passa de telefonia, de diversas empresas, e passa também de TV a cabo. E essas empresas que usam esse poste para passar cabeamento pagam uma taxa para a empresa de energia elétrica que é responsável pelo poste. Então, vocês imaginem essa demanda judicial. Eu falo isso porque eu vivenciei isso no Rio de Janeiro, há alguns 15 anos atrás, e que realmente houve a impossibilidade de remoção do poste, justamente por conta do uso desse poste, e que o uso desse poste traz um benefício à coletividade. E nós sabemos, pelo direito civil, que o direito coletivo sempre se sobrepõe ao direito individual. Então, por essa razão, e por questões de planejamento e questões também de energia elétrica, questões técnicas, não havia possibilidade de remover o poste. Então, com a multa estipulada pelo juízo por descumprimento que atingiu um vultoso valor e se tornou já praticamente impossível de pagar, por uma dosimetria, o juiz decidiu converter essa obrigação em perdas e danos. Então, se estipulou um valor fixo para pagamento da perdas e danos naquela ocasião, desse caso concreto que eu citei para vocês. Então, a impossibilidade de cumprimento de uma obrigação gera a conversão em perdas e danos. O que significa perdas e danos? Aquilo que a pessoa que teria benefício com a obrigação cumprida não teve, mas diante de um prejuízo pelo descumprimento, o judiciário estipulou uma multa, um valor fixo, para poder sanar esse problema e o poste continuar lá. Isso pode acontecer, tá? Isso é previsto no nosso ordenamento jurídico. Tá? E aí eu coloquei assim, mesmo com a conversão da obrigação em perdas e danos, ainda permanece a solidariedade. Como nós falamos anteriormente ali de solidariedade, eu falei de uma situação de um poste aqui, tá? É um exemplo que eu trouxe, que é o que eu costumo falar em sala de aula, e a gente acaba costurando outros exemplos também que acontecem no dia a dia da minha carreira. Como nós falamos de solidariedade agora no slide anterior, e nós falamos de pagamento de dívida, tá? Nós falamos de parcelamento, obrigação de pagar, eu posso falar que, caso haja uma obrigação não cumprida e o juiz estipule um valor fixo para pagamento, se houver solidariedade, ela ainda vai permanecer. Não é só a conversão da obrigação em um valor fixo para pagamento de perdas e danos que a solidariedade termina. Não. Se eu tenho 2, 3, 4 devedores que precisam cumprir aquela obrigação de fazer e dependem de um, e esse um não consegue, isso gera uma reação em cadeia, e o outro que tenta fazer também não consegue cumprir, e realmente há uma impossibilidade, essa multa ela tem que ser solidária para todos os devedores. Então, para essa análise de conversão da obrigação em perdas e danos, a conversão ela ainda subsiste a solidariedade, permanece a solidariedade com a conversão de perdas e danos, tá? Aqui eu jogo esse tema rapidamente para a gente dar um toque na bola aqui. Local de pagamento. Em via de regra, o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor, assim como previsto no artigo 327 do Código Civil. Ponto. Acabou. Então, vocês podem abrir o artigo 327 do Código Civil e ver que lá o domicílio ele é do devedor para pagamento, mas o pagamento poderá se dar em local diverso do que prevê o artigo 327 do Código Civil brasileiro. Tá? Por que o Código Civil prevê, no 327 seguinte, que o local de pagamento pode se dar diverso do artigo 327? Porque se eu tenho uma relação de negócio jurídico com outro sujeito, isso é uma relação particular, não é? Não há a intervenção do poder público nessa relação. E essa cláusula, as cláusulas contratuais desse contrato
são cláusulas elaboradas por normas dispositivas, ou seja, o contrato é a manifestação de vontade entre as partes. Não há intervenção do Estado ali. Então, por essa razão, eu posso decidir um local diferente. Pode ser que o domicílio do credor seja o domicílio para receber, para se efetuar o pagamento. Ou podemos avançar um local neutro para efetuar o pagamento. Ou, caso esteja previsto o domicílio do devedor num contrato, mas, por exemplo, por ocasião de uma viagem de trabalho constante, né, uma vez por mês, o cidadão vai estar num outro estado, e nesse outro estado é melhor para ele fazer o pagamento, pode acontecer? Pode acontecer. Então, se houver uma reincidência de pagamento fora do que é estipulado na regra do artigo 327, esse local diverso do artigo 327 se torna o local de pagamento. Tá certo? Então, a via de regra que é o que os senhores devem considerar. O local de pagamento é o domicílio do devedor, conforme o artigo 327 do Código Civil. Tá? Já caminhando para o final, eu decidi deixar aqui os tópicos importantes, né, como forma de extinção da obrigação. E aí, quando eu trato de formas de extinção da obrigação, nós precisamos voltar lá naquele desenho, né, que depois vocês vão analisar melhor. Quando eu trato de relação obrigacional e eu tenho um negócio jurídico, qual o objetivo dessa relação obrigacional? Qual o objetivo desse negócio jurídico? É o adimplemento. Eu busco o adimplemento. Então, quando eu tenho o adimplemento, eu tenho a extinção da obrigação. Eu tenho o rompimento do vínculo jurídico obrigacional com o pagamento final. E é óbvio que quando eu tenho o pagamento da última prestação de um financiamento, por exemplo, de um veículo, eu tenho que ter um documento de quitação. E esse documento de quitação me exonera da obrigação de pagar. Tá? Então, confirma o adimplemento da relação jurídica obrigacional. E como é que se dá isso, né? Eu posso trazer para vocês aqui uma das formas de extinção da obrigação, que é o pagamento em consignação. Como é que funciona o pagamento em consignação? Na medida que eu for falando, vocês vão acompanhando com o material da aula de revisão e acompanhando com o material mais completo que nós subimos no canal não, na plataforma ao longo do período. Pagamento em consignação acontece quando o credor dificulta ou impossibilita o recebimento da sua prestação, que é o objeto principal da relação entre os sujeitos. Então, quando há a dificuldade, ou até mesmo pelo desconhecimento do devedor, se faz valer o pagamento em consignação. Exemplo, estou pagando aluguel aqui no meu imóvel, mas de repente falece o proprietário. Eu procuro os familiares e não acho. Eu não sei a quem pagar. Como eu sei que o contrato de locação também vai persistir no direito sucessório para os herdeiros, eu faço o pagamento em consignação, porque eu não conheço quem vai ser o credor. Então, eu ajuizo uma demanda, né, posso ajuizar uma demanda judicial, que seria uma ação de consignação em pagamento de aluguéis, juntando a certidão de óbito do proprietário, juntando o contrato de locação, para poder comprovar o meu vínculo obrigacional com ele e comprovar que ele faleceu e que eu desconheço a família, desconheço a quem pagar. Então, como os aluguéis vencem, por exemplo, todo dia 5 de cada mês, todo dia 5 eu vou consignando pagamento até aparecer o credor. Isso é pagamento em consignação, quando eu desconheço o credor. Eu posso ver também uma situação onde o credor cancela a conta corrente que vai receber as prestações, ignora as minhas ligações e dificulta o meu pagamento, para justamente no momento posterior ele ajuizar uma denúncia daquele contrato ou uma ação de rescisão daquele contrato. Então, para eu não sofrer as consequências de um movimento futuro dele, já que ele cancelou a conta de recebimento do nosso negócio jurídico, eu abro uma ação judicial de consignação em pagamento. Eu estou falando aqui, e aí eu te dei mais um exemplo sobre
a dificuldade de um credor que causa ao devedor para cumprir a sua obrigação. Dei um exemplo de desconhecimento e dei um exemplo de dificuldade do credor. Eu estou falando aqui de ações judiciais de consignação em pagamento, mas o Código Civil permite que eu faça uma consignação em pagamento via depósito bancário. Tá? Então, a legislação permite pagamento em consignação ou consignação em pagamento via depósito bancário, ou pagamento em consignação ou consignação em pagamento via ação judicial. Eu entendo mais cabível, né, e mais seguro ajuizar a ação de pagamento em consignação, né, ou uma ação consignatória, porque se usa ali a tabela de juros e correção monetária do Tribunal de Justiça. E nós sabemos que o ajuizamento de uma ação de consignação em pagamento não exclui a responsabilidade do devedor de possíveis juros e correção monetária, ou de possível inadimplemento, porque nós não sabemos o mérito da ação, né? Então, enquanto eu deposito em juízo, não quer dizer que eu estou quitando ou pagando. Eu estou ainda devendo. Eu só vou saber o resultado final quando sair a sentença. E aí, se o juiz julgar procedente a ação de consignação em pagamento, ok, beleza. Eu quitei meu saldo devedor. Agora, se ele julgar improcedente, né, permite que ao credor ajuize uma ação de cobrança ou ação de execução. Aí é que são elas, porque ele vem com juros e correção monetária. Tá? Então, se pega aquele valor que já foi depositado em juízo e se abate do saldo devedor. Então, se ele saca, recebe por alvará os valores depositados em juízo, né, dependendo do valor que ele vai receber, vai ter juros e correção monetária da tabela do judiciário. Então, vai estar bem dentro do padrão do que eu estou efetuando de depósito judicial. Se eu faço pagamento bancário em juros de poupança, eu tenho menos de 1% ao mês. E aí, caso eu perca essa demanda, eu vou ter que pagar a diferença acima de menos de 1% ao mês, tá? Porque a poupança está rendendo menos do que a taxa de juros calculadas pelo Tribunal de Justiça, que é 1% ao mês. Tá? Então, essa visão é que, no meu humilde entendimento, a ação judicial é melhor. O que é o pagamento em subrogação? Tá? Eu dou o exemplo em sala de aula do aluno da faculdade particular, que às vezes, dependendo do caso concreto, ou até mesmo um FIES que se faça por aí, que a faculdade aceite e que ele tenha um vínculo com a Caixa Econômica e que se ele pague sozinho ou dê uma garantia de um bem, eu não estou falando de fiador, estou tirando fiador de jogada, porque é um outro assunto que a gente debate em um tema bem específico, bem peculiar, porque o fiador não entra na relação obrigacional, tá? Mas ele pode se subrogar futuramente? Pode, mas aí já é um outro departamento e eu gosto de trabalhar com a hipótese de uma terceira pessoa interessada chega na faculdade e fala assim, o aluno Joãozinho, ele está devendo quanto? Ah, está devendo 3 mensalidades. Então, vem aqui e pago. Mas aí esse terceiro interessado, ele conversa com o aluno Joãozinho, que está devendo, e fala, e aí, me permite aí que eu pague a sua dívida da faculdade? Porque eu tenho interesse em pagar, já que lá no escritório eu tenho uma vaga de estágio e eu quero muito que você faça o estágio para mim lá. E eu vou te pagar um salário por mês, uma bolsa, né? E eu vou descontar em prestações esse saldo devedor. Aí o aluno Joãozinho fala, beleza, qual é o meu salário lá no teu escritório? Ah, é R$ 2.000. E eu desconto por mês 500, então você vai passar a receber R$ 1.500. Tá? Esse valor que eu desconto eu vou estar me ressarcindo. Pode ser assim? Beleza, pode ser assim. Então eu dei um exemplo bem tranquilo, porque esse terceiro interessado em pagar a dívida desse devedor se subrogou na condição de credor para esse devedor. Então ele assumiu a responsabilidade da dívida, mas ele tem total direito de cobrar a esse aluno aquele valor que ele pagou para a faculdade. Então a subrogação é quando o terceiro interessado assume a responsabilidade do devedor e quando ele se subroga na condição de credor. Beleza? Isso é uma forma de extinção da obrigação. Até porque, quando esse terceiro paga, a obrigação do devedor se rompe, se extingue. Pronto. Agora, e a dação em pagamento? Dação em pagamento nada mais é do que aquilo que foi pactuado entre
sujeito ativo e passivo entre credor e devedor, de uma forma, ela é quitada de uma outra forma. Então, se há uma previsão de um empréstimo, por exemplo, financeiro, onde eu preciso de um empréstimo, eu sempre me coloco um exemplo, né? Eu preciso de um dinheiro para poder resolver as questões aqui de casa. Tem que pagar luz atrasado, pagar condomínio atrasado, prestação de carro. Eu vou num amigo, entre aspas, e falo o seguinte, cara, preciso de 30 mil. Aí ele fala, beleza, você pega 30 e me paga 30 mais 30%, tá? Então ele me passa o dinheiro. Eu falo, beleza, vou pagar 30 mais 30%. Tá? Então o negócio jurídico ali é o pagamento em dinheiro, em espécie. Ele me deu um prazo para poder devolver 30 mais 30%. Em espécie. Então, a nossa relação é dinheiro e espécie. Eu não posso tratar de maneira diversa isso, porque na minha relação foi marcada dinheiro em espécie. Mas numa hipótese de eu não ter esse dinheiro em espécie, mas eu tenho um carro que tenha esse valor de 30 mil mais 30%, ou até um pouco mais, eu chego para o meu credor e falo assim, amigo, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro, aconteceu isso na minha vida, não vou conseguir te pagar, mas eu tenho um carro que vale um pouco mais do que isso que eu te devo. Tá a fim de receber? Ele tem total direito de falar sim ou não, porque no nosso contrato o objeto era o empréstimo, né, prestação, mas o valor era dinheiro, era em espécie, moeda corrente, reais, dinheiro brasileiro. Então, diverso disso não pode acontecer. Isso está previsto na lei. O que tem que ser, se puder acontecer de forma diferente, é quando o credor permite. Se o credor permitir e o devedor quer fazer, beleza. Então, isso se chama dação em pagamento. Então, dação em pagamento nada mais é do que o pagamento diverso daquilo que foi contratado, diverso daquilo do que foi avançado no contrato entre as partes, desde que credor e devedor permitam, tá? Então, a dação em pagamento é um pagamento diverso daquilo que foi avançado no contrato, desde que as partes permitam, concordem. Fechou? Confusão é um tema que a gente não precisa se preocupar tanto para essa avaliação, mas para não passar vazio, a gente dá um toque no que é a confusão. Confusão é aquela situação onde o credor passa a ser devedor e o devedor passa a ser credor. Ou, às vezes, a gente tem devedor e credor na mesma relação jurídica e a gente não entende o que está acontecendo. Fica uma confusão. Eu dei diversos exemplos também em sala de aula. Eu vou citar pelo menos dois aqui. Primeiro, quando nós temos um inventário. Um inventário quando eu tenho pelo menos ali 5 herdeiros. Desses 5 herdeiros, 2 residem em um imóvel, que é do espólio. Então, até então não havia não havia um estipulado aluguel para eles. Tá? Até então não havia. Mas quando houve o arrolamento desses bens no inventário, começou a surgir dívida de IPTU, dívida pretérita, antes do ajuizamento da ação, e inclusive antes do falecimento do proprietário, que é o responsável do espólio, pai da família. E aí começa a embolar a situação, porque todos os herdeiros passam a ser devedores do IPTU. Tá? E os 2 herdeiros que residem no imóvel passam a ser devedores dos devedores do IPTU, que também são devedores. E logo, esses devedores do IPTU passam a ser credores dos também devedores do IPTU. Eu não consigo desenhar na tela aqui. Então, há uma confusão dentro desse inventário, onde a gente não consegue, a olho nu e diretamente, entender quem é credor e devedor. Uma outra situação é a situação onde eu entro na internet e procuro um produto para comprar. E aí, a partir do momento que eu seleciono o produto, eu entro numa relação onde eu demonstro meu interesse em comprar. E aí o site está aberto para eu poder fazer o pagamento. Nesse momento, eu sou devedor. E até eu pagar, quando eu pago, eu me transformo em credor, porque eu efetuo o pagamento e agora a obrigação de entregar passa para a loja virtual que tem que me entregar o produto. Então, eu passo a ser devedor e credor na mesma relação processual. Isso gera uma confusão. Fechou? Novação.
que é um tema importante para a nossa avaliação. A inovação foi muito nítida em acontecer agora na pandemia de 2019, né? Durante o ano de 2020, muita gente faleceu com essa doença e muita gente quebrou, muita gente perdeu entes queridos e empresas também. Muitas pessoas tinham financiamento de automóvel, veículo, e não conseguiram pagar. Então, o que aconteceu nesse período? As empresas, as instituições bancárias, as financeiras, entravam em contato com os devedores e falavam o seguinte: olha, vamos inovar, tá? Vamos fazer um novo contrato, porque aquele que passou, passou. Eu dou a quitação daquele que passou e nós renovamos o contrato. Nós fazemos um novo momento nessa relação contratual, tá? Então vamos criar um novo contrato aqui. Então a novação é quando você faz um novo contrato, mas declara aquele valor antigo como quitado. E aí você começa uma nova relação contratual. Muitas pessoas fizeram isso. Na época eu tinha um carro financiado e eu fiz isso também. Mas eu continuei sendo devedor naquela época. Eu encerrei o contrato anterior, fiz um novo contrato como devedor. Mas pode acontecer de, por exemplo, um amigo meu chegar para mim e falar: Léo, seguinte, cara, eu vou te ajudar. Eu vou pagar para você. Mas esse amigo meu, tendo patrimônio para dar em garantia, chega lá no banco e fala assim: olha, eu quero fazer uma novação em nome de Leonardo Antunes e eu tenho um imóvel que eu posso colocar como garantia. Tenho um veículo que eu posso colocar como garantia. Topa? Na hora o banco vai falar topa. Então, se o banco fala topa, ele faz o mesmo financiamento do veículo para uma nova pessoa, porque essa pessoa tem uma condição melhor do que a minha financeira e vai garantir melhor esse pagamento. Logo, eu saio de jogada. Então, se uma terceira pessoa entra na inovação, beleza. Eu, como devedor, né, me exonero da responsabilidade perante a instituição financeira. Mas nada impede que eu esteja devendo a esse novo devedor nessa relação contratual. Isso pode ser até também considerado no assunto que nós falamos, que é a subrogação. Meu amigo assume a minha responsabilidade para pagar minhas prestações do carro num novo contrato, numa nova ação, uma novação. Então, a novação, ela importa numa nova relação contratual com o mesmo devedor ou com um devedor diferente. E a novação, fazendo a novação, que é um novo contrato, eu excluo a responsabilidade do devedor do contrato anterior. Então, o contrato anterior, ele vai extinguir a relação obrigacional. Fechou? Beleza? Então, aqui, a gente já está passando por inadimplemento, daqui a pouco a gente está terminando já. Como nós falamos, quando eu inicio uma relação obrigacional, eu busco o objetivo dessa relação obrigacional é o adimplemento. Mas agora nós vamos falar do inadimplemento. O que é isso, inadimplemento? Quando não há termo, o devedor deve ser notificado do inadimplemento. Quando aqui eu falo quando não há termo, é quando não há termo de quitação, tá? Se o devedor não quitou o débito, não está adimplente. Logo, ele estará inadimplente. Lembrando que o inadimplemento não é forma de extinção da obrigação. Lógico, não é, porque ele está em mora, ele está devendo. Precede uma cobrança, que pode ser extrajudicial ou judicial, ou uma execução. Por que eu coloquei isso? Precede uma cobrança ou uma execução. Precede a uma cobrança, eu posso notificar o devedor avisando: olha, devedor, você me deve 100 mil reais, você precisa me pagar daqui a 30 dias, sob pena de eu ajuizar uma ação de cobrança. Ele não pagou em 30 dias, eu ajuizo uma ação de cobrança, porque no nosso contrato não tem testemunha assinando. Então, é uma ação de cobrança, onde o devedor recebe e em 15 dias apresenta a contestação. Pode haver audiência prevista ou não, na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil. Beleza? Agora, eu falo em execução, caso esse contrato tenha assinatura de duas testemunhas, como preconiza o Código de Processo Civil brasileiro. Aí, nesse caso, eu não vou ter audiência de conciliação prevista. O executado recebe a intimação, a citação e a intimação, e tem a obrigação de pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Tá? E aí, depois que tem os bens penhorados, aí tem 15 dias para fazer a impugnação. Beleza? Então, isso é o inadimplemento. O inadimplemento gera uma ação judicial. A gente desenhou no quadro um esquema de um processo judicial e nós falamos de inadimplemento. Tá? Lógico que o inadimplemento vai buscar o adimplemento.
através de uma ação judicial. Fechou? Então, aqui, ó, finalizamos a nossa apresentação. Fica aí a dica para as questões da avaliação. Eu agradeço aí a todos a atenção, né? Agradeço também o nosso momento que nós vivenciamos em sala de aula. Para mim foi muito recompensador. Aprendi muito com vocês, além de passar muitas questões do dia a dia, do meu dia a dia, questões práticas. Sei que vocês também assimilaram, foi uma recíproca muito boa, tá? Então agradeço a Deus por tudo que nós vivemos, né? Que nós vivenciamos. Foi muito bom conhecer todos vocês pessoalmente. E vocês sabem meu contato, estou aí à disposição. Espero que essa revisão ajude e que vocês consigam aí ao longo da faculdade atingir o objetivo, tendo em mente sempre de que vocês fizeram a escolha certa, que foi a carreira do direito. Sempre tendo fé, né, se alimentando bem, descansando bem, para poder atingir esse objetivo que vocês desejam. Eu sei que muitos querem concurso, poucos querem advogar, até porque a advocacia é uma luta diária, né? Eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, mas foi a profissão que eu escolhi, eu faço do jeito que eu gosto e estou muito feliz com isso. Tá? Então, não desistam. Até o término da faculdade vocês vão pensar em desistir, mas não desistam. Sempre acredite no sonho, que vai dar certo. Tá? Então, espero ter contribuído aí com vocês com esses 40 minutos de revisão. Estou à disposição de vocês aí, boa prova e bons estudos. Valeu e até a próxima.